Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje com um convidado para lá de especial, nosso querido André Elkind, um mestre em meditação com formação na Universidade lá do Maharishi, né? E que vem trabalhando aí e ajudando muita gente a se encontrar, né? Encontrar uma paz interna através desse caminho da meditação. Então, assim, para a gente abrir, eu queria perguntar logo para ele, me conta assim, como é que a tua meditação, cara, entrou na tua vida, desde quando é que teve um chamado, como é que foi essa experiência de estudar na Universidade do Maharishi? Legal, Pedro, prazer estar aqui com você no canal Amor pro Mundo, nesse teu projeto tão importante para as pessoas também, né, para despertar essa paz também, essa luz interna das pessoas, né? Então, falando do meu caminho um pouquinho, Pedro, eu comecei a meditar em 91, ainda novo, né, com 18 anos. Eu estava estudando jornalismo na época, aqui no Rio, e aí eu me engajei muito, a meditação realmente mudou minha vida. Eu percebi com a prática que eu poderia ser feliz de dentro para fora. Eu percebi que a felicidade estava dentro da gente ali naquele momento. E era uma época no mundo, você deve lembrar, que ninguém falava de meditação, né? Não era o que é hoje. Com a prática diária e imersões e cursos, eu conheci essa universidade, né? Vinha conhecer essa universidade de Maharishi, que fica em Iowa, nos Estados Unidos. E quando eu pesquisei um pouco sobre a universidade, me deu assim uma vontade muito grande para lá, um desejo muito grande. E eu consegui realizar isso. Consegui uma bolsa parcial para ir para lá, e lá não tinha jornalismo, que eu estava estudando e gostando, e eu acabei indo estudar administração lá, uma das cadeiras que tinham, e me formei em administração. Quando eu estava lá, além da administração, eu estudei vários aspectos desse conhecimento védico, que é o conhecimento espiritual por trás da prática da meditação. Então, todos esses conhecimentos sobre meditação, respiração, que vêm da Índia antiga, vem essencialmente do conhecimento védico, que é um conhecimento muito antigo, de mais de 7.000 anos. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. É difícil datar exatamente, né? É. Mas aí me formei, como eu estava falando, além da administração, eu estudei várias matérias, e a meditação também me aprofundei bastante na prática, fiz cursos avançados. E na época, quando eu me formei em 98, eu decidi não trabalhar com isso. Minha prática e os meus estudos eram o que mais me interessava na vida, mas eu não enxerguei a meditação como um caminho de trabalho, até porque naquela época a meditação não era algo, como eu falei, não era algo popular, né? Não era nada muito... Você não enxergava como um caminho que pudesse trazer uma realização material, assim, que suprisse Exato. as tuas realidades materiais, assim, na tua própria vida, né? Perfeito. Eu queria ter uma família, né? E eu tenho 2 filhos, então eu não consegui enxergar essa possibilidade. E aí fui trabalhar em empresas, diferentes ramos. Trabalhei na área de varejo, na área têxtil de varejo. Depois trabalhei na área de segurança alimentar, com não transgênicos, né? Olhando a não transgenia dos alimentos, quando os transgênicos começaram a crescer. Depois trabalhei com tecnologia. Trabalhei com 2 startups, fiz uma startup. E aí foi nesse momento, em 2012, que essa startup, quando eu voltei para o Brasil, não deu certo, não foi para frente, que eu refleti que realmente eu precisava fazer o que eu mais acreditava na vida, né? Fazer profissionalmente. E foi aí que eu comecei a levar a meditação para as pessoas, né? Desses cursos que eu comecei a organizar, eu fui chamado por algumas pessoas que participavam, alunas e alunos, para oferecer um retiro, e aí a coisa foi andando, né? Palestras, e eu fui me aprofundando ainda mais. E hoje, né, como você sabe, 100% do meu trabalho é a meditação. Meditação, respiração. Estou dando um foco muito grande agora para a questão da insônia. Isso é uma questão que hoje em dia, cara, aflige milhões, diria de repente bilhões de pessoas aí no planeta, né, cara? Porque é um percentual muito grande. É um nível de estresse que está todo mundo vivendo, com tantos sentimentos esquisitos internamente, que a cabeça chega de noite na hora de dormir, o que acontece? A cabeça não para de funcionar. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que a meditação entra ajudando esse processo de dar aquela desligada, de você conseguir deixar os problemas de fora
e entrar, mergulhar numa paz, numa calma, num sono que possa ser regenerador, né? Que na verdade o sono é para a gente descansar, né? Exatamente, né? O sono é algo normal. A gente nasce, a gente sabe dormir sem ter que ir para a escola para aprender a dormir. Com certeza. Né? Pô, aliás, quando a gente é bebê, a gente dorme mais do que qualquer coisa. Quer dizer, Exato. Meus filhos não dormiram tanto assim não, cara. Acordam muito à noite. Acordavam muito à noite, mas bebê normal, gostam de dormir à tarde, né? Exato. Produz muita melatonina, né? O bebê, né? Que ajuda no sono. Exatamente. A produção de melatonina, ela se dá principalmente no período escuro do dia, né, na noite. Então, isso auxilia bastante também a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quem não dorme bem produz menos serotonina. Também, né? Mas essa questão da insônia, né, ela hoje no mundo, ela pega um percentual grande da população. No Brasil, a gente tem mais ou menos 17, 18% da população com questões sérias de insônia. Né? Isso você está falando das pessoas que têm questões sérias. A gente está falando de cada 10 pessoas, 2 têm uma questão bem séria para dormir, fora as que têm uma questão intermediária, que eu acho que não seria menos do que a metade da população. Que não são necessariamente diagnosticadas e têm distúrbios do sono. Né? Então é um número muito alto no Brasil e no mundo também. Então, eu passei a dar um foco muito grande nisso, porque, como você falou, o sono ele é fundamental para reparar o cansaço do dia, né? A gente funciona em descanso e atividade. E se a gente não descansa, a atividade vai piorando. Vai piorando a qualidade da... A qualidade da atividade vai piorando e a qualidade da saúde mental e da saúde física. Seria quase como se você fosse um carro, você parar num posto de gasolina com a gasolina batizada. E você tem que andar com aquela gasolina que é mais meia, né? Que não faz o motor funcionar tão bem, né? E um carro que não para de andar quase. E quando para, não para direito. Né? Você não desliga o carro, ele está sempre ali um pouco ligado. Então, é uma questão muito séria. E a meditação, ela, pelo processo natural dela, que é de levar a mente de um lugar mais agitado para um lugar menos agitado. Então, quando a pessoa medita regularmente, né, diariamente, e ela cultiva esse hábito de sair da agitação mental para um lugar menos agitado, e aquilo vai sendo instaurado na fisiologia e na mente da pessoa, quando ela sai da meditação, ela passa a funcionar de um nível mais tranquilo, a partir de um lugar mais tranquilo. Né? As pesquisas mostram que a meditação regula o hormônio do estresse, né? Ela produz serotonina, a meditação diminui a questão da insônia em pesquisa científica também, porque quando a pessoa começa a meditar e regular os hormônios internos, ela passa a funcionar de uma maneira normal e diminuir a agitação mental. E as pesquisas sobre insônia, do outro lado, estão mostrando cada vez mais que o que faz a pessoa ficar acordada não é uma questão que acontece à noite. É uma questão que acontece... É o que ela traz do dia. É o que ela traz do dia, é o que ela está traz do vivendo. dia, com certeza. Exatamente. Então a pessoa está com questões, pensamentos ruminantes, por exemplo. Você imagina, você tá na tua empresa com um problema lá enorme, que o teu patrão não gosta de você, ou que você tem todos os empregados e não tem dinheiro para pagar. Isso você leva para tua casa, Onde você vai, você está com aquilo. Você está com aquilo. E a meditação, ela faz você parar 2 vezes por dia, que é o ideal, e te tira desse lugar, desse estresse. Você deu 2 descrições perfeitas, né? Que as pessoas podem se identificar, que é você sair desse lugar que você está, esse turbilhão, o problema em casa com os filhos, ou o problema com a companheira, o companheiro, né? O problema no trabalho, isso tudo vai sendo minimizado. Ela te tira do automatismo do dia a dia, né? Ela te tira do automatismo também, porque por tirar você dessa agitação mental, porque o que te bota no automatismo é agitação mental. Eu não posso sair. É aquela coisa que você falou do carro que não para. Você tem que estar a roda girando o tempo inteiro e você vai dormir pensando numa coisa, você já quase sonha com essa coisa e acorda já pensando. E eu tenho que fazer isso. E você... Assim, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de sair do buraco da sua própria vida para enxergar sobre um prisma diferente.
né? Você muitas vezes, quando você está imbuído ali dentro de um problema, que você não consegue enxergar a saída de jeito nenhum, porque você está tão ali dentro daquele buraco, você não consegue olhar para cima, não consegue olhar para baixo, não consegue... Eu vejo consegue que entender uma... essa hora você tem que sair um pouco de si e tentar enxergar esse problema meio vendo de fora, porque às vezes você saindo e olhando, caramba, olha a situação que eu tô ali, isso que é como se quase sair do próprio corpo para poder enxergar um prisma diferente, que você ali dentro daquela situação que você tá, você não consegue enxergar a saída. E eu tenho a impressão que ela ajuda muito nisso, né? Sim, a meditação, essa diminuição da agitação mental, justamente você, como consequência, passa a se tornar, que você já é, na verdade, que é uma pessoa testemunhando tudo que está acontecendo. Você começa a perceber que, em essência, você não é o pensamento, você não é a respiração, você é uma testemunha daquilo que está acontecendo. E quando você se vê nessa testemunha, é isso que você descreveu, é você sair do lugar que você está. E quando você sai, você, né, uma palavra que hoje em dia é muito usada, né, quem pratica meditação já usa há muito tempo, que é transcender. Você vai além daquele lugar que você estava preso. E ao ir além, você enxerga por um outro prisma, como você falou. E aí você tem a chance de encontrar uma solução para algum problema que, se você está muito ali rodando, você não consegue ver. Tem uma frase famosa de Einstein que é essa, né? Que a solução do problema não está no nível do problema. Você tem que sair do problema para poder achar a solução. E isso é a parte das pesquisas de criatividade em relação à meditação, né? Tem até, aí você citou, eu tenho uma frase que eu guardo do Osho, que ele falava, não sei exatamente a frase, mas assim, o problema, ele é do tamanho que você dá para ele, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que têm problemas enormes, mas levam de uma maneira tão leve, então que acaba que o negócio diminui. E tem outras que pegam pequenos problemas e transformam numa montanha intransponível. E isso é incrível, porque você tem a capacidade de dar uma dimensionar, porque assim, a dificuldade aqui no plano que a gente vive, ela é uma certeza para todos nós. Certeza, né? A gente não vai passar por aqui sem ter aquele momento de sofrimento, e que a vida vai dar aquela virada e que vai vir aquele tsunami em cima de você, que vai, sei lá, vai perder emprego, mulher, alguma coisa. Quando vem logo em bloco. É verdade. Ontem eu estava fazendo um bate-papo, uma live, né? E eu estava falando justamente sobre isso. Surgiu uma pergunta de uma aluna, né? Como fazer para a gente sair do barulho, para a gente sair desse caos e entrar na paz? E é isso que você falou, Pedro. A paz, ela não está do lado de fora. Ela está do lado de dentro. Ela está do lado de dentro. O barulho, seja um barulho de alguma coisa, ou seja o barulho representado por um estresse, seja da natureza de relacionamento, ou de trabalho, ou seja o que for, eles vão existir, os problemas vão existir. Vai chegar boleto para pagar, vai ter gente brigando com você em algum momento. Você vai estar na rua, você vai topar com pessoas que estão numa frequência vibracional diferente, né? Eu costumo até brincar, a frequência vibracional é que nem reputação, né, cara? Reputação, assim, ela sobe de escada e desce pela janela, né? E a frequência vibracional, para você elevar, você tem que meditar, você vai lá, você vai na praia, ora, ou faz alguma coisa, isso aqui. E para descer, meu amigo, bastou um ônibus dar uma fechada em você, ela já desce, todo já santo tá... ajuda. Exatamente, para que ela caia assim, é que nem a reputação é a mesma coisa. O cara passa 20 anos trabalhando na vida, de repente dá um deslize, meu irmão, caiu aquilo lá e você vira, tua reputação vai toda por água abaixo. A gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, porque essa região da paz é uma região que, quando você atinge, você é testado para sair dela a todo momento, né? Verdade. Na vida que a gente leva, cotidiana, você é convidado, assim, quase intimado a sair da tua paz interna para discutir com alguém, para alguma coisa, resolver alguma coisa. E como se manter, assim, nessa paz, né? Nessa paz. Essa é a grande questão que todo mundo quer saber, né? Esse é o ponto crucial que eu toquei ontem nessa live, que eu queria falar. Como? Né? Como? Primeiro, é importante, antes de entender o como, é importante entender o que acontece para a gente não estar nessa paz.
O que é essa paz? Essa paz é a nossa essência. Ela está lá, que nem o sol. O sol está lá o tempo todo. Hoje a gente está vendo, hoje é um dia lindo aqui, né, nesse bate-papo, a gente está vendo o sol. Tem dias que a gente não vê. Não, mas se eu quiser ficar trancado dentro do meu quarto, Você eu não vou também ver o não sol. vai ver. Eu não vou ver o sol, né? Se eu fizer essa opção. Exato. E tem gente que mora em lugares no mundo que é nublado por muito tempo. Por muito tempo. Né? Então, e que tem pouca luz, né? Durante luz, o inverno. Né? Exato. Então, a nossa natureza é exatamente dessa forma. A paz está lá, sempre, que nem o sol brilhando. A questão é a nossa mente que não deixa a gente enxergar essa paz, não deixa a gente ser essa paz. Então, quando a mente está estabelecida nessa paz, aí é alegria o tempo todo. Agora, isso é o que acontece, né? Então, como a gente ficar estabelecido nessa paz, na natureza do ser? A gente precisa de ferramentas. A gente precisa de ferramentas, seja a meditação, sejam técnicas de respiração, seja a contemplação espiritual, seja a oração, sejam outras ferramentas de autoconhecimento. Existem muitas ferramentas. Né? Seja o contato com a natureza. Mas a principal ferramenta assim, que eu vejo é você estar bem com você mesmo. Então, sim, mas como, né? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Como estar bem com a gente? Eu percebo hoje, né, nessa caminhada aí de 30 anos de prática, que precisa de ferramenta, precisa de maneiras de te fazer enxergar e estar nessa paz. Eu, pessoalmente, né, claro, senão não faria o que eu faço. Claro, você eu acho encontrou. Que é a meditação. Você encontrou, porque assim, eu vejo claramente, assim, porque apesar da gente ser biologicamente igual, né, em termos de órgãos, quer dizer, como às vezes não tem uma coisa, pequenas diferenças, a gente é muito diferente do ponto de vista da percepção da vida. E essa forma de perceber a vida, ela influencia diretamente na nossa química interna, na comunicação entre as nossas células, que faz com que nós reajamos de uma forma muito diferente a mesmas técnicas. Né? A mesma a gente vai chamar de ferramenta, né, no caso. Então, assim, às vezes a meditação funciona pra caramba para um e às vezes para outro, de repente, vai preferir uma coisa. Eu me lembro que eu testei tanta coisa, já fiz tanta meditação, e eu quando fui baixou mesmo aquele tsunami da vida, que, você realmente, você tá ali, nas teses, não tem nem vontade de levantar da cama. Eu me lembro que uma amiga minha me falou, cara, você tá aí, tá duro, tá ferrado. Vai lá naquele lugar lá que é de graça, cara, pelo menos, você não vai pagar nada, vai lá. Que era um centro espírita, que eu hoje trabalho, tudo. E cara, quando eu saí de lá, eu falei, caramba, e olha, eu já tinha feito tudo que é tipo de meditação. Já tinha orado, já tinha feito yoga desde os 18 anos, não sei o que, mas eu me lembro que eu saí dali tocando meu corpo, falando, caramba, o que aconteceu comigo? Alguma coisa aconteceu aqui que, é óbvio que aquilo eu não consegui levar aquilo por muito tempo, né? Aquela sensação é uma sensação temporária, sim, que também não existe, ninguém vai chegar na tua vida, bater uma barinha de condão e os teus problemas vão acabar, e você esquece, né, cara? Assim, a gente tem os nossos problemas para enfrentar. O que as ferramentas nos dão, que eu pude enxergar, é frequências elevadas para tomar decisões acertadas, que é a base toda do passe, né? Do passe espírita, que eu vejo que é a base da meditação, que é você elevar a tua frequência. Você começa a meditar numa frequência muito baixa, né? Você tá lá com medo, com culpa, com não sei o que, você consegue fazer com a tua frequência vibracional subir. Você transcende aquilo tudo. Agora, Pedro, uma curiosidade que eu tenho, né, em relação ao espiritismo, né, que eu conheço alguma coisa, mas não muito. Essa experiência, né, do passe, por exemplo, ela é uma experiência que, apesar de ter uma duração limitada, vamos dizer assim, e a meditação também, ela tem uma duração limitada daquele efeito, mas que com o tempo da prática diária aquilo vai aumentando. A pergunta é, como é que funciona no espiritismo essa mudança, né? A pessoa sair de uma depressão, como você estava, ou de uma insônia? Olha, como é que... não existe uma resposta padrão para isso, porque exatamente... É diferente para cada pessoa. É diferente para cada pessoa, e existem pessoas que não vão se identificar com aquilo, entendeu? Vão se identificar mais com a meditação, outra vai se identificar mais com a yoga. Pelos meus estudos, eu acho que não existe uma verdade absoluta em termos de você sair de uma situação. Existe
uma coisa que você vai chegar lá e vai se identificar com aquilo, pela sua percepção da vida, pela sua química, pela forma como você enxerga a vida. Fala, caramba, eu me senti acolhido, isso aqui me fez bem. No meu caso específico, é o que eu posso falar, eu queria prolongar aquela situação em mim. E eu comecei a estudar. Eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E o que eu fui percebendo à medida que eu ia estudando, eu me envolvi em grupos de estudo, além de tomar passe, eu vi que aquilo estava mudando significativamente a minha forma de enxergar a vida. Não estava mudando de imediato a minha vida, quer dizer, consequentemente estava, mas aqueles problemas, os problemas que me afligiam, eles continuavam lá, só que eu comecei a dar uma dimensão diferente a eles, e à medida que eu ia me fortalecendo, os problemas, eles iam diminuindo, eles iam perdendo aquela importância que quando eu estava lá, eu falava, meu Deus, eu não vou, sabe, porque é o desespero, você está no desespero, você fala, cara, não, mas vamos andar um pouquinho mais, eu tô aqui, tô com saúde, comecei a perceber coisas boas, e aí começando a trilhar esse caminho de me aceitar, cara, porque assim, basicamente, qualquer caminho desses pode ser muito legal, entendeu? Desde que você perceba que você tá andando para a melhor versão que você tem dentro de você mesmo, que todos nós temos. O problema é acessar isso, que não é fácil. A gente é criado, aí entra a questão de educação, né, cara, que a gente, é educado para ser padronizado, né, a gente é principalmente voltado muito para coisas materiais, que afastam a gente desse prisma todo aí, de entrar para dentro da gente e descobrir quem nós somos de verdade, e como a gente pode se encaixar nesse mundo doido que a gente vive, porque é uma loucura, a gente vive num mundo frenético que não para, está cada vez mais acelerado, e eu tenho a certeza hoje em dia que a gente depende de se sentir aceito, né? Acho que esse é um sentimento que todo mundo quer, ser aceito. Que é que, eu tô sendo útil, E eu vi até outro dia um documentário, cara, que eu vou recomendar, geral, não sei se você já viu, é Revolução Altruísta, que é um estudo que eles fazem. Não vi ainda. Cara, esse já ouvi falar, mas não vi. É imperdível, porque eles fazem estudo desde bebê de 6 meses até senhores de 90 e tantos anos que nunca praticaram altruísmo, mas começaram a pesquisar os efeitos do altruísmo na saúde da pessoa. Então, assim, nós somos seres, eu tenho certeza hoje de que nós somos seres feitos para amar, mas um amor que a gente ainda nem sequer conhece, que é um amor que eu não chamo, assim, hoje em dia amor a gente associa muito a pertencimento, né? Então, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo, tudo é meu, né? Amo minha mulher, ou não sei o que é. E o amor que Buda, Jesus, Maomé, Sócrates, Lao Tse, todos os grandes pensadores e mensageiros que tiveram aqui, eles vieram ensinar esse amor pra gente. Jesus nunca falou que era católico ou que era judeu. Jesus, ele veio, ele aceitava todos. Nem Buda também fala isso. Depois virou o budismo. As pessoas, né, pegam e acabam fazendo com que as religiões, né, as igrejas distorcem e usaram muito em função do alto poder, né, isso tudo. Então, isso afastou também. Eu, por exemplo, estudei em colégio católico, então eu era um ateu convicto quando eu saí do colégio, sabe? Você falava de Jesus pra mim, eu não queria nem ouvir falar, porque eu achava que aquilo ali era aqueles dogmas que tentavam me passar ali. E na verdade não é nada daquilo, né, cara? E aí, é uma coisa que eu também agora eu vou rebater, e você vai me falar um pouquinho, porque, assim, pelos meus estudos, assim, que eu tenho espírita, a Índia foi, talvez na Terra, isso não é comprovado, mas eles dizem que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros berços da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual das pessoas. E eu queria muito saber também como é que essa filosofia indiana, dá uma palhinha pra gente, e sempre assim, pensando na galera que tá deprimida, na galera que tá com dificuldade, que todo mundo que assiste a gente tá fazendo isso aqui para tentar ajudar as pessoas a ter uma porta de saída para uma situação que ela não tá conseguindo ver. Então a gente, sempre que a gente puder dar uma aplicabilidade da filosofia na nossa vida real. Eu tinha, por exemplo, um cara no meu assim, um senhor que comandava o nosso estudo lá, ele já faleceu, e ele falava assim pra mim: se você tá num ônibus e o cara é o seu Joel, e ele era o 24º filho, imagina isso, ele era uma pessoa assim fantástica, eu nunca vou esquecer, mas ele disse: se você tá num ônibus, aí a pessoa pisou no teu pé, fala pra ela: desculpa por ter botado
o meu pé debaixo do seu, né? Isso assim, essa é uma frase que eu tento levar comigo, porque toda hora que eu vou ficar nervoso eu penso no seu jornal e falo, poxa, desculpa por ter feito isso, não sei o quê. Então, a gente tem que dar às pessoas ferramentas. Perspectiva. Perspectiva e aplicabilidade para a gente se tornar um pouquinho melhor a cada dia, né, cara? Muito legal, Pedro, essa história. E sim, né, o conhecimento indiano, né, da Índia antiga, que são os Vedas, é o corpo de conhecimento mais conhecido no Ocidente hoje, a partir de muitas técnicas que foram trazidas por grandes mestres que eram estudiosos dessa fonte de conhecimento que são os Vedas, né? O corpo dos Vedas é um corpo de conhecimento e uma parte também de oblações, né? Então, dentro desse espectro, né, você tem essa parte de rituais e oblações e você tem a parte do conhecimento. A parte do conhecimento, ela é o conhecimento espiritual, ele é uma ciência espiritual, né? Ele funciona através de evidências, né, e lógica. Então, qual é o objetivo desse conhecimento, na verdade? Qual é o objetivo da espiritualidade? O objetivo da espiritualidade é acabar com o sofrimento permanentemente, né? Então, a pessoa que está com alguma questão de ansiedade, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, ou depressão, ou insônia, né? E a insônia é uma consequência disso tudo também. A pessoa que está ouvindo a gente está com essas questões, ela precisa entender que esse fim do sofrimento ou essa diminuição do sofrimento, ela é palpável e ela é verdadeira e acontece aos poucos, diferente do remédio que ela vai tomar quando ela for no médico. O remédio, ele vai dar uma apaziguada ali na situação. Então, a espiritualidade, ela te ensina, ela fala sobre a natureza da alma, para a gente entender o que é a alma, quem é a alma, a gente tem alma, não tem, a natureza da existência de Deus, da existência divina, e a natureza do mundo material. Então, a partir desses ensinamentos, a gente passa a compreender o que são esses aspectos e a relação entre eles, e aí a gente vai enxergando a nossa verdadeira natureza, que é essa existência de paz. E aí é onde entram as ferramentas, né, que eu venho falando aqui. Meditação, respiração, e aí a gente pode falar de yoga também, né? Yoga, hoje em dia, quando a gente fala yoga, a gente está falando das posturas de yoga. Claro. Mas o yoga é muito mais do que isso, muitos ensinamentos, né? Essas ferramentas, elas vieram depois do conhecimento védico, né? Da essência do conhecimento védico. Então você tem conhecimento que traz as ferramentas, você tem o conhecimento do Ayurveda, que é o conhecimento védico que traz a saúde, né? Como a gente viver com saúde e na ausência de doenças. Tem o conhecimento sobre construções, arquitetura védica, né? Tem o conhecimento sobre a música védica. Você, como músico, com certeza vai apreciar muito isso, né? Se algum dia você quiser conhecer mais. Enfim, tem uma série de todos os aspectos da vida. A meditação, ela é uma ferramenta dentre muitas, mas muito poderosa, né? E como, só para tocar nesse ponto, falar para a pessoa que está ali, né, na prática, tá bom, legal, cara, pô, você está falando aí que eu vou me sentir melhor, mas como que isso acontece? Eu tô aqui, porra, deprimido, como é que eu vou sair da cama e vou trabalhar, e vou arrumar emprego, pagar o boleto, exatamente, é isso. Né? Botar comida na casa, né? A pessoa que está nesse lugar, ela precisa de um pouquinho de abertura, de fé, para receber algo novo. As ferramentas funcionam, a meditação funciona, e hoje é muito fácil falar porque tem muita pesquisa comprovando. E para você que está aí com esse tipo de sofrimento, a espiritualidade está aí para isso. Você não precisa nem entrar na espiritualidade, né? As ferramentas que vieram depois desse conhecimento védico, que também é considerado conhecimento védico, são muito eficientes e eficazes para tirar você desse lugar de depressão ou desse lugar de insônia, de ansiedade. Mas você precisa ter um pouquinho de abertura, da mesma forma que o Pedro teve uma abertura quando a tua amiga falou: vai lá, tenta lá, cara, você não precisa pagar nada, vai lá ver.
você falou, pô, tá bom, eu vou. Você teve essa atitude. O teu querer, né, é fundamental. Sem o querer, cara, a gente não chega a lugar nenhum. E assim, a gente enxergar que a cada dia que nasce, você tem um novo ciclo e uma nova oportunidade de tentar. Enquanto você tem saúde, você pode... Exato. Você pode lutar para melhorar. E isso que é importante, eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante, porque as pessoas acham que, pô, é tudo mágico, é tudo nada. Mas eu vou te ser sincero, eu demorei 7 anos para reverter o quadro da minha vida, assim. Mas eu demorei coisa de 6 meses para mudar totalmente a percepção do que eu deveria fazer e a forma como eu encarava as coisas, através de estudo e não sei o quê. Aí é uma coisa que eu vejo pessoas com mais facilidade, aí é como as pessoas enxergam a própria vida e as dificuldades que elas têm. Como elas enxergam a dificuldade. Como elas enxergam a dificuldade. Às vezes tem pessoas que enxergam a dificuldade como crescimento e tem as outras que enxergam como pesadelo. Que falam, não quero passar por nenhuma dificuldade. Eu já tinha casos de não, vim aqui para deixar minha cruz contigo. A nossa cruz, cara, Jesus veio aqui e carregou uma cruz. Isso foi um ato simbólico pra gente. A gente não vai passar aqui sem ter uma cruz para carregar, né? E eu vou dizer, difícil alguém carregar uma cruz mais pesada que ele carregou. Com coroa de espinho, o nego dando chibatada, cuspindo. Foi muito pesado, entendeu? Então você vê esse mundo aqui que dentro do... né, como ele. Não, mas ele veio dar um exemplo, ele veio dar um testemunho. Tudo que ele falou, ele falava em parábolas, em metáforas e não sei o quê. Tanto que deram margens até a guerras, né? Assim, você pegaram a igreja, você viu que a igreja matou de gente em nome de Jesus, né? Como até hoje se mata em nome de Maomé, enfim, isso não vou entrar muito nesse mérito específico, mas é isso que eu aprendi. A espiritualidade de luz, ela não interfere no teu livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é um dos maiores ferramentas que a gente tem de desenvolvimento espiritual enquanto encarnado. E isso é o que eu aprendi. É muito fácil para um espírito que está do outro lado, seja através de cartomante, seja através de uma vidente, ou seja, não sei o quê, chegar e falar das coisas que você não conta para ninguém. Você fala, nossa, mas sabe tudo da minha vida. Eles lá do outro lado, eles sabem. Mas os de luz, eles não querem te impressionar. Eles só querem alinhar os teus chakras, porque quando você está com uma vibração elevada, dificilmente você toma mais decisões. E quando você está com uma vibração muito baixa, dificilmente você toma boas decisões. E às vezes a gente tem que tomar alguma decisão significativa para a nossa vida, em que a gente está imbuído de raiva, de medo, de ódio, de culpa. Cara, a gente não vai tomar uma boa decisão nunca dessa forma. Então essas ferramentas, elas são importantes para na hora que a gente poder respirar e falar, cara, tem que parar, pensar no que eu vou fazer, quais as consequências que isso vai ter para minha vida e não só para minha vida, mas toda decisão tua, você vai impactar na vida de pessoas próximas a você, seja seu pai, sua mulher, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que você convive. Toda decisão nossa, ela impacta na nossa vida e na vida de pessoas próximas, dependendo da magnitude da pessoa. Se o cara é um presidente, um rei, um não sei o que, ele impacta na vida de milhões de pessoas. E nem todo mundo tem essa consciência na hora de tomar decisões importantes, que deveria se analisar todos os aspectos e consequências que aqueles atos vão proporcionar a si mesmo e aos próximos, né? É verdade, Pedro. Você me fez lembrar com a tua fala dessa questão que é o livre-arbítrio, né? E o destino. E aí eu queria te perguntar, dentro do espiritismo, então, o livre-arbítrio, ele é sagrado. É sagrado, é a maior, vamos dizer assim, é o maior atributo que o ser humano tem para evolução espiritual, né? Olha, a gente não enxerga... É o maior Não, é uma ferramenta elemento. Não, cara, é uma ferramenta que você vai usar. Mas ele é parte inerente, certo? Ele é parte, porque você quando é colocado dentro desse corpo de André, eu de Pedro, ou de... enfim, a gente está colocado num mundo aqui de baixa frequência. Um mundo que as pessoas, cara, tá pensando em drogas, tá pensando em sexo, tá pensando em ter dinheiro, carrão, jatinho. E aí você tem essas tentações, mas você é colocado aqui para evoluir. E você passar por tudo isso não é fácil. Aí
é o que dizem eles, que a riqueza é uma das provas mais difíceis enquanto encarnado, porque é quando você está mais propenso a fugir do seu eu. Você virar, vou pra festinha, eu vou encher a cara, vou pegar tudo que, né, vou ficar com todo mundo e vou fazer, vou acontecer, eu quero é dinheiro no bolso, iate, sabe? E na verdade, e assim, não ter amigos verdadeiros, amigos aqueles que, porra, você tem, sabe? Então é todo mundo ali tá num jogo de interesse. Você vê, é como esse mundo da política, né? Você vê, esses caras não tem, esses caras assim, por mais que eles tenham poder, não sei o quê, você vê o vazio da vida desses caras, eles fazem mal a milhões de pessoas, sabe? E eles têm as opções deles ali de escolha para um lado ou para o outro, e isso vai impactar nas futuras vidas dele. Você, por exemplo, se for um rei déspota, ou se for um patrão, assim, um rei déspota é uma coisa que acarreta muito, assim, não vou nem botar, mas você, por exemplo, se for um patrão que maltratou seus empregados pra caramba, você provavelmente vai vir numa outra vida, cara, você vai vir com um cara daquele ali te chicoteando ali também no, sabe, o jogo da vida o jogo da vida, assim, é muito bem bolado, assim, depois que você entende a questão espiritual, depois que você lê, estuda. Eu tô falando aqui, fica uma coisa muito vaga, né, assim, porque pra quem escuta, é difícil até acreditar, porque, pô, mas como é que é? Mundo invisível. A ideia que eles passam pra gente, quando a gente virar um mundo mais evoluído, a gente tá nesse processo, acho que a gente ainda vai ter uns períodos bem difíceis aí pela frente até atingir isso, mas a gente vai, sim, evoluir. Porque o planeta precisa evoluir. O planeta é parte de um organismo vivo em que comum é evolução, como evoluiu dos dinossauros. Só que a contagem, os 80, 100 anos que a gente vive aqui, não é nada, entendeu? Essa encarnação nossa é um sopro de tempo mísero na história planetária universal, entendeu? É muito pra gente, mas é muito pouco dentro da perspectiva planeta. Que a gente está é muito tempo, então, mas assim, não é nada. O que a gente pode fazer hoje, assim, em termos práticos, que eu acho é a gente se melhorar, cara, assim, se melhorar um pouquinho a cada dia. Como você falou, a gente não vai ficar bom de um dia para noite. Como eu te falei, eu demorei 7 anos para reverter as situações da vida, mas eu demorei muito menos tempo para ter um entendimento diferente. Então, o recado que eu daria para vocês todos é que a gente tentem ser um pouquinho melhores, tenta chegar no final do dia, eu poderia não ter feito isso. Isso é a coisa prática que a gente pode fazer. A gente fazer um balanço diário. E assim, a oração dentro do processo espírita é uma coisa que ajuda muito, mas não uma oração careta, assim, que você faz, só Ave Maria, que são orações muito poderosas, mas a oração que eu vejo fazer mais efeito é a oração que sai de dentro do coração da pessoa. E a pessoa é espontânea, a pessoa vai lá pra praia, tá com problema, cara, quer chorar, chora, conversa com o teu invisível que você vai estar sendo ouvido. Não vai resolver na hora, é um exercício diário, é um trabalho de formiguinha, é uma escadinha, é um degrau depois do outro, você vai olhar, a escada vai ser sempre enorme e vai ser sempre infinita, mas de vez em quando você vai poder olhar para trás e ver que você subiu bastante, que não é por estar na terra e ser um plano muito atrasado, a gente tem uma escada aí de milhares de vidas ainda pela frente, sabe? Para poder realmente se desenvolver e chegar a ser um ser de luz. Então, assim, é o recado que eu dou para vocês. Eu queria deixar aqui, agradecer a presença do André demais aqui, meu irmão. Papo contigo eu que agradeço. Sempre, nota 1000. E deixar para vocês, assim, adoro. A gente falou um pouco aqui para vocês, porque a gente se deixasse, ia ficar falando aqui a tarde inteira, né, conversando, porque o assunto não faz. Mas eu quero deixar um dever de casa para vocês que estão ouvindo. Façam perguntas. A gente vai fazer uma próxima baseado nas perguntas e nas dúvidas que vocês tiverem. Então, mandem as perguntas pra gente de dúvidas que a gente vai construir o próximo papo nosso aqui em cima da sua dúvida, tá bom? Pedro, obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado você, meu irmão. Sempre uma honra. Tamo juntos. E a gente se vê na próxima. Vamos nos ver nas próximas, manda as dúvidas, manda as perguntas. Pergunta ruim é a pergunta que não é feita, né? Toda pergunta que a gente tem, que a gente não faz porque acha que é ruim, porque acha que é besteira, né? Façam todas as perguntas e vai ser uma honra voltar aqui para a gente bater Até porque a sua dúvida é a nossa dúvida, né? Cada pergunta a gente vai ter que pensar como é que vai poder responder, se pode responder de fato de forma objetiva, ou se pode encontrar um caminho de resposta, né? E a dúvida de um ajuda muitos, né? Claro. A dúvida de uma pessoa. De uma pessoa, ela é a dúvida de muitos, às vezes. Mas é isso. Fiquem com Deus, vocês todos. Obrigado.
Namastê. Namastê. Valeu.